Boa noite, meu irmão, e boa noite, minha irmã. São 19 horas na cidade do Rio de Janeiro, a bela cidade do Rio de Janeiro. Estou iniciando esse estudo bíblico desta quarta-feira, depois de 2 semanas de recesso em função das férias pastorais. Estou aqui com muita alegria, retornando este estudo para nos instruirmos na Palavra de Deus. Como habitualmente faço, toda quarta-feira, nesse horário, nesse início, eu quero orar com você e por você. Oremos ao Senhor. Pai bondoso, muito obrigado por essa oportunidade que Tu nos concedes de estarmos estudando a Tua Palavra, meditando no que ela tem a dizer para nós e a nos ensinar. Abençoa não somente a mim, mas a todos que sintonizam a Tua Palavra através deste canal. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Meu prezado irmão, minha querida irmã, eu falarei hoje sobre um assunto que tem sido considerado um tanto quanto tabu. Ele é um pouco considerado tabu porque parece que as pessoas se esquecem de que a vida gira em torno dele. Eu vou falar de contribuição financeira para a igreja, eu vou falar de vida dedicada à igreja, vou falar de trabalho, vou falar de reunião de oração, pedidos que nós fazemos a Deus quando estamos desempregados, coisas dessa natureza. Eu vou passar por esses assuntos. E é claro que o objetivo disto é fazer com que você, quando passar por uma situação semelhante a esta que eu estou mencionando, um desemprego, um infortúnio, você se lembre que a Palavra de Deus está sempre a nos instruir a respeito do modo correto como nós lidamos com a nossa vida financeira, com a nossa vida pessoal, com a nossa dedicação à obra do Senhor. Está bem? Combinado? Então vamos trabalhar este assunto. Eu quero começar lendo alguns textos bíblicos. O primeiro deles é o de Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. Esses versos dizem assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Leio ainda um texto de Mateus capítulo 23, verso também 23. É fácil de memorizar. Mateus 23, 23. Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. 2 pontos. Ele vai dizer quais são os preceitos: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas. Quais estas coisas? A justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas. Quais são aquelas coisas? Aquelas que ele disse no início, que a negligência que eles têm feito aos preceitos mais importantes da lei, e também entregar o dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Então, entregar o dízimo do endro, do cominho e da hortelã são igualmente importantes como a justiça, a misericórdia e a fé. E esse assunto é um assunto, como eu disse no início, é um tanto quanto polêmico. Eu trago aqui um livro que eu quero mostrar para você. Esse livro tem a assinatura de Oswaldo Ramos, e ele fala sobre dízimos e bênçãos. Um convite para você, por Deus, à prova. E ele fala da importância da contribuição financeira, lembrando que, como diz o texto de Joel, um dos textos que falam sobre a necessidade da nossa contribuição, ele comenta da seguinte maneira. Eu vou ler para você aqui o início do comentário dele sobre um buraco no bolso. Olha o que ele diz aqui: há crentes com um buraco no bolso por onde foge o dinheiro
e outro no coração, por onde escoa a vida espiritual e a alegria de viver. Enfrentam dia a dia o pesadelo das despesas sempre maiores do que o salário. A situação é crônica. Ontem foi a despesa com a farmácia, hoje é o reparo inadiável da casa. Amanhã será o conserto do carro, um encontro com o trombadinha, um investimento desastroso. O dinheiro se evapora, o buraco no bolso se alarga. Mês após mês, o crente luta para equilibrar as coisas e alimenta falsas esperanças. Quem sabe no mês que vem vai sobrar algum, mas nada sobra. Novas despesas vão se alternando com novas perdas. O autor do livro, Oswaldo Ramos, ele está falando daquelas despesas que nós temos e que nós ficamos a pensar assim: olha só, eu gostaria de não ter tido essa despesa, gostaria de não ter precisado consertar o carro, reparar a casa, dar o dinheiro para uma pessoa que me obrigou a dar o dinheiro, foi um roubo, no caso o trombadinho, eles chamam aqui, os trombadinhas que roubam ou furtam as nossas carteiras nas cidades, nas grandes cidades, e você não tem nada a fazer, você simplesmente, até para poupar a própria vida, você prefere até que ele leve mesmo o seu dinheiro. Essas despesas, esses gastos que você não planejou, que você não queria que esses gastos acontecessem, fazem com que você e eu nos lembremos que seria muito melhor nós termos investido recursos numa coisa boa, na obra de Deus, na pregação do Evangelho. Entregar o dízimo do Senhor, entregar a oferta que ela represente uma bênção específica que Deus nos concedeu, é algo maravilhoso. A Bíblia fala do que é melhor, diz que dar é melhor do que receber. Ter para dar é melhor do que não ter e ter que pedir. Então, quando Deus nos dá condições de vida para nós ofertarmos, para nós entregarmos o dízimo do Senhor, olha a palavra que eu estou usando, entregar o dízimo do Senhor. Aqui neste livro, o Oswaldo Ramos diz que é melhor até usar devolver, porque é um dinheiro que ele fica retido conosco e nós o devolvemos na igreja, na casa do tesouro, no lugar onde nós servimos a Deus, onde nós somos alimentados espiritualmente semana após semana e com cuja obra nós queremos contribuir. Então é fundamental, é importante que a nossa vida seja uma vida de contribuição para a obra do Senhor. Eu quero ler para você aqui o artigo 14 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil, todas as nossas normas, praticamente, elas estão escritas. E uma delas fala sobre o membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, quanto aos deveres do membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. São deveres dos membros da Igreja conforme o ensino e o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem, letra A. Letra A. Viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura Sagrada. Todo mundo sabe que todo crente deve viver de acordo com a doutrina e prática da Escritura. Então você que é novo membro, você que é membro há muito tempo, sabe que esse é seu dever. Agora, letra B. Honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra. A nossa vida deve ser uma vida de propagação do Evangelho, falando ou estando silenciosos. Falamos
do Evangelho, com a nossa vida e também com a palavra. E eu quero destacar para hoje o item C: sustentar a igreja e suas instituições moral e financeiramente. Sustentar a igreja e suas instituições moral e financeiramente. Quanto ao sustento moral, é claro que todo crente deve ter uma moral ilibada. Nós devemos ser pessoas de confiança, pessoas sérias, pessoas que assinam um contrato e cumprem esse contrato, pessoas que não vivem a lesar as outras, a defraudar as outras, pessoas que não vivem a ludibriar nos seus negócios. O crente tem que ser uma pessoa de moral ilibada nesse aspecto. Mas também deve ser aquela pessoa que contribua com a igreja, sustente a igreja financeiramente. É lei, você ouviu a leitura, está lá no artigo 14 da nossa Constituição, item C do artigo 14. Sustentar a igreja e suas instituições moral e financeiramente. E eu quero pensar com você o seguinte: como é que nós agimos quando nós estamos desempregados? Você já esteve desempregado alguma vez? Você já esteve? Vê se algum desses procedimentos você adotou. Você foi para a igreja, comentou com alguém da igreja que está desempregado e falou assim: ore por mim, fulano de tal, porque eu estou desempregado. Você fez isso? Ou você mesmo: Senhor, dá-me um emprego para eu dignamente sustentar a minha casa, sustentar a minha família e a tua obra. Tu fizeste esta oração? Eu acredito que muito provavelmente tenha feito, ou alguém fez por você. Senhor, fulano de tal está desempregado, Senhor, por favor, Senhor, providencie um emprego para aquela pessoa. Então é natural que naquele momento de necessidade você tenha recorrido a Deus para pedir ajuda para a abertura de uma porta de emprego. Tudo bem até aí? Agora vamos para a segunda parte desse assunto. Uma vez conseguido o emprego, uma vez tendo o seu trabalho, uma vez tendo o sustento da sua casa dignamente, esse trabalho que foi dado pela intervenção divina, e é claro pelo seu preparo também, você se preparou, você estudou, você se habilitou àquela vaga de emprego, venceu seus concorrentes, mas você sabe que a vida, toda a nossa vida, ela é gerenciada por Deus, ou não? Deus é soberano ou não é? Então Deus guiou tudo para que você fosse o admitido naquela empresa, naquele emprego. Esse emprego, volto a dizer, ele não pode ser um obstáculo para você servir a Deus. Você concorda comigo? Você pediu o trabalho a Deus, você pediu o emprego a Deus, você pediu aquele meio de sustento a Deus. Esse meio de sustento não pode ser um meio de obstacular ou de criar de obstáculo entre você e a obra de Deus. Então, meu caro irmão, eu peço a você que leve em consideração toda vez que você pensar assim: eu vou faltar à igreja hoje porque aquele emprego está me dando um cansaço, eu trabalho sempre, finais de semana, trabalho a semana toda, não encontro um tempinho para ir à igreja, um tempinho para orar, para fazer o trabalho de Deus, para estar com os meus irmãos. Olha só, alguma coisa não está fechando nessa conta, alguma coisa não está funcionando bem, alguma coisa não está bem administrada nessa sua relação com Deus, com o seu trabalho, com o seu emprego e com o seu sustento. É hora de parar para pensar e não permitir que o seu trabalho seja um empecilho para que você sirva a Deus e a sua obra. Pastor, eu vou faltar à igreja hoje
porque eu estou muito cansado em função do meu trabalho. Só sobrou o dia de hoje para eu descansar. É um pouquinho difícil para esse pastor aqui entender essa matemática aí com Deus. Está bem, meu irmão? Porque o trabalho foi dado por Deus, o seu sustento foi dado por Deus, e você precisa honrar a Deus com o seu sustento. Eu li o texto de Provérbios, vou reler esse texto para você. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Além de ter que comparecer à igreja em gratidão a Deus por aquele trabalho que o Senhor deu a você, você não pode deixar de entregar parte do que você ganha, que é o seu sustento, como devolução daquilo que Deus te deu para o sustento da sua casa, para o sustento da sua vida. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, diz o texto de Malaquias, para que haja mantimento na minha casa, para que haja sustento na minha casa. E o final desse texto lá de Malaquias 3,10, ele ainda vai dizer que por essa causa, qual a causa? A entrega dos dízimos e das ofertas, o Senhor ele repreenderá o devorador. Diz o verso 11, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meu caro irmão e irmã, precisamos ter uma vida de contribuição para o serviço divino. Contribuímos com a nossa vida. Como é que nós contribuímos com a nossa vida? Colocando nossa inteligência, nossa disposição, as nossas palavras, as palavras que Deus coloca nos nossos corações, tudo a serviço de Deus e da sua obra. Onde quer que estejamos, ali somos testemunhas do Evangelho de Cristo. E contribuímos com a entrega ou devolução do dízimo do Senhor e a oferta que houvermos proposto no nosso coração. Que Deus nos dê sempre coração agradecido, coração alegre e feliz, para sempre contribuirmos com a obra do Senhor. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Agora é chegada a hora dos recadinhos. Eu começo com o pastor reverendo Luciano Gatto. Deus o abençoe, meu caro pastor Léa Rodrigues Souza de Assunção. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Obrigado por nos assistir. Kelly Scherrer, Deus abençoe, Kelly. Dá um abraço aí naquele digníssimo pastor Eli Salles, seu esposo. Diego Leandro Ferreira. Ô Diego, Deus o abençoe, meu jovem. Deus o sustente. Arlete Oliveira, Deus abençoe sua vida, Arlete. Reverendo Roberto Emerick, é sempre uma alegria tê-lo conosco. Jeane Miranda, ô Jeane, um abraço em todos aí, um abraço no Carlos, toda a sua família. Adilmar da Silva Mota, membro da Igreja Presbiteriana de Madureira. Deus o abençoe, meu caro Adilmar Mota. IPB Central, Deus abençoe vocês, meus irmãos da IPB Central. Deus abençoe a todos que estão conosco, todos que já passaram por aqui e a todos que ainda assistirão esse vídeo. Você que está assistindo agora, naturalmente, Deus abençoe a sua vida e guarde o seu coração. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto, meditando a respeito da palavra do nosso Deus. Até lá!